Durante séculos, caçamos baleias para comida, óleo combustível, insumos para construção, entre outras coisas. Foram considerados monstros marinhos durante a maior parte da nossa turbulenta relação. Mas a realidade é que na maior parte do tempo, quase que exclusivamente nós fomos os monstros. A gente quase dizimou elas da face da Terra e no século XX elas chegaram num ponto quase sem volta para a recuperação. E aí, num momento de rara sabedoria humana, porque nós somos muito inteligentes, mas nem sempre somos sábios, a gente conseguiu dar uma pausa ou um fim na caça de baleias e a população delas tem voltado ao normal. Essa é obviamente uma notícia maravilhosa. Mas agora pequenas embarcações têm que aprender a lidar com um fluxo maior de baleias por onde navegam. E navios grandes obviamente que também, só que os navios grandes eles não se danificam pelas baleias e infelizmente acabam matando elas. Mas pequenas embarcações como veleiros podem ter graves danos no choque com baleias. Pode não acontecer nada, como há vários outros relatos de barcos que bateram em uma baleia e praticamente não aconteceu nada, e podem ir ao fundo também. Há vários casos recentes na costa brasileira que mostram isso. A maioria das baleias, no caso da costa brasileira, as jubartes e as francas, não tem nenhum comportamento agressivo com os humanos, mas esses choques são acidentais. Elas podem estar repousando na superfície ou não notarem por algum motivo a aproximação da embarcação, ou estar voltando de um movimento de alimentação e aconteceu o choque. Esses choques acontecem simplesmente porque há mais barcos na água e mais baleias também. E do outro lado do mundo, na Península Ibérica, acontece algo muito diferente. Orcas que foram levadas quase à extinção na região. Em 2011 houve um censo onde foi estimado que só existiam 39 delas. Elas têm interagido com barcos pequenos, a maior parte deles veleiros, e que do ponto de vista humano parece um ataque, mas não necessariamente é, mas que tem danificado vários veleiros, inclusive alguns deles foram ao fundo. A gente não sabe exatamente quais os motivos dessas interações mais violentas, mas hoje a gente vai ter informações muito legais para tentar entender isso um pouco melhor. Porque eu trouxe a Letícia Magpali, que é estudante de PhD em Halifax, justamente na área de comunicação e comportamento social de cetáceos. Sigam ela lá porque tem informações bem legais todos os dias praticamente sobre baleias, e no Instagram ela também tá com o mesmo nome. Assim, a gente ama as baleias e uma das coisas mais legais de sair por aí é a gente ver baleias, a gente fica muito feliz quando tiver muitas delas. Ao mesmo tempo, tem ocorrido colisões de veleiros com baleias. Aconteceu, inclusive, agora essa semana na Bahia. São duas coisas, né? A gente não quer machucar as baleias, porque eu sei que elas também se machucam com essas colisões, né? Mais com navios, mas com veleiros, acredito também. E outra, poxa, é a nossa casa, né? Então é assim, é como se viesse sei lá, um elefante, um animal que se ama também, mas ele destruísse a sua casa, sabe? Assim, mesmo sem querer, a gente sabe que, pelo menos na maioria, não são ataques, mas colisões ou coisa assim. Talvez das orcas é um pouco diferente, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é um assunto que é muito, muito importante para nós e é muito, de certa forma, dramático, assim, né? Então tudo que tiver de informação sobre isso, a gente gostaria de debater aqui. Ah, legal. Obrigada pelo convite. Eu tô muito animada de poder conversar e realmente, assim, essa analogia que você faz do elefante pisando na sua casa é muito boa, na real, porque eu acho que se acontecesse alguma coisa dessas, com certeza eu ia ficar muito sem saber o que fazer. Não, obviamente não ia culpar o elefante igual que acontece, né? Que os velejadores também não culpam os animais, mas realmente é uma situação muito complicada. Essa interação mais física com os barcos, que pelo menos as orcas do Estreito de Gibraltar estão apresentando, é uma coisa específica dessa população, né? É só naquela região, né? Porque tem gente com medo aqui no Brasil, mas aqui não há nenhum caso de ataque de orca a embarcações, né? É só naquela região, e pelo que eu vi de um post que me chamou atenção, né? Que você colocou, é até uma árvore genealógica, assim, de quais orcas têm esse comportamento, né? É uma mistura de interações familiares com interações sociais, porque os dois grupos principais que foram identificados primeiro, eles eram grupos mais ligados por laços familiares. Porque o primeiro tinha... Então, todas se chamam Gladys, o primeiro nome é sempre Gladys, mas o segundo nome é como se fosse o nome individual, assim. Então, o sobrenome vem primeiro e o nome vem depois. Então, o primeiro grupo era uma matriarca que eles deram o nome de Gladys Erbille, e aí a Gladys Negra e a Gladys Peck são filhas dela. E tem a Gladys Gris, que é só um juvenil que anda junto com essas duas outras. Então,
Os grupos, eles sempre têm uma matriarca que fica meio que observando, não interage muito com o barco, só fica à distância, assim. E os juvenis são os que realmente estão nesse comportamento. Então, esse grupo 2, ele tem a matriarca principal, que é a Gladys Lamari, que não faz nada, só fica observando. E aí ela tem 3 filhas, a Dalila, a Blanca e a Clara. E aí essas 3 filhas, elas interagem com os barcos. E a Gladys Blanca também tem algumas filhas. E é umas outras que eles descobriram agora, que eles toda hora eles estão atualizando no site. Então, tipo, a primeira publicação só tinha uma filha dela, mas agora eles já sabem que ela tem mais filhas que estão interagindo também. Qual você chutaria, assim, qual é a população de orcas na região lá, assim, tipo, centenas, milhares, dezenas de milhares? Se eu fosse chutar, eu chutaria algumas dezenas de indivíduos. Pelo menos assim, os que estão interagindo parece que não são muitos, né? Das orcas que existem, quantas estão atacando? Qual a proporção? São só algumas. Então, por exemplo, sei lá, se eu fosse chutar, tipo, se tem algumas dezenas que estão interagindo, então talvez a população seja algumas centenas, assim, alguma coisa do tipo, sabe? Uhum. Inclusive, eles apelidaram lá a região do Estreito de Gibraltar, eles chamam de Beco das Orcas, porque é onde elas andam, assim. Os maus elementos, né? Então, assim, ó, eu noto que, bom, é uma coisa que só acontece lá, né? Não acontece em outras partes do mundo. É uma pressão do ambiente por algum motivo, ou é algo puramente cultural? Que eu sei que elas têm uma cultura, dentro dos animais, assim, tem uma cultura bastante complexa, né? Cultura, entende-se, né? Tudo que não é inato ali, né? Que é aprendido assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, as ideias principais, o pessoal ainda tá... obviamente, eles ainda estão estudando e vai levar um tempo até entender completamente esse comportamento, mas... e se o meu gato aparecer na mesa aqui daqui a pouco... Então, vou aproveitar esse gancho que eu ia deixar pra depois, mas eu vou aproveitar agora. A gente tá treinando aqui, ela tem 2 meses e meio, e a gente, tenta fazer com que ela, sei lá, não se aproxime de algumas coisas que são perigosas, ou, por exemplo, quando a gente tá comendo, almoçando, a gente não quer que ela chegue no prato. Entre 2 pessoas que falam uma língua diferente, já é muito difícil, às vezes, você conseguir se comunicar, mas você tem mímica e tal, né? Agora, com os animais, por exemplo, um gato, é muito difícil você ensinar algo ou passar essa ideia de que você tá me machucando aqui, né? Você tá me arranhando. Porque são, imagino, mundos muito diferentes que a gente observa e que elas observam, né? Tipo, o gato, por exemplo, né? Tipo, o cheiro tem uma importância que a gente nem imagina, né? E qual é o mundo que é observado pela orca, como ela enxerga o mundo e como a gente pode pensar em formas de dizer, olha, não faz isso, né? Se eu fosse imaginar, né, como é que é a percepção de mundo de uma orca, eu diria que é uma percepção muito mais acústica do que o que a gente tem. Então, primeiro porque elas, né, todos os cetáceos e as orcas em especial, a gente sabe muito sobre o comportamento acústico delas, já a ponto de saber que elas têm dialetos diferentes, então populações diferentes, elas produzem, né, um repertório acústico, um conjunto de sons diferente de uma outra população, mesmo estando na mesma área, é como se elas tivessem sotaques diferentes, elas falam com esses sotaques entre si. Então eu imagino que existem vários, por exemplo, perturbações ou sinais acústicos que elas conseguem capturar e que elas entendem e que pra gente não faz diferença nenhuma. Talvez o leme do veleiro seja tipo um apito que elas escutam, faz um som ali que elas, sei lá, irrita elas. Ou... pode ser um som diferente. Outra coisa que a gente não tem tanto, né? Porque os seres humanos não são predadores naturais. A gente é um animal onívoro, oportunista, a gente cata comida, enfim. Mas as orcas, uma coisa que elas podem ter muito em comum com os gatos é essa curiosidade que é meio voltada para um instinto de predador. Então, é uma curiosidade associada a aprender a caçar. Então, por exemplo, elas brincam com a comida. Principalmente os filhotes, né? Eles jogam, não sei se você já viu o documentário, tipo, as orcas jogando as focas no ar, assim, e aí todo mundo fica, nossa, que dó da foca e tudo mais. Mas elas estão naquele movimento de jogar a foca pro ar e capturar, elas estão aprendendo a manusear a comida delas, né? A
os filhotes, eles aprendem como que eles vão manusear a presa para poder extrair o alimento, as partes que eles comem, as partes que eles gostam, porque não é tudo que eles comem. Essa coisa de, por exemplo, querer mordiscar, às vezes pode estar ligada, né, porque elas estão meio que mordiscando o leme, né? Pode estar ligada a uma curiosidade de predador. Mesmo quando ele tá brincando com o leme, mesmo se for uma brincadeira, acaba causando muito dano, né? Você diria que não há uma intenção deles, eu quero afundar aquele barco. Tipo... Eu acredito que não, que uma das hipóteses é sim de que pode ter acontecido um incidente ruim com uma das orcas. Eles acreditam que talvez tenha sido com a Gladys Blanca, em que ela tenha se envolvido com algum acidente com o barco, alguma coisa que gerou uma memória ruim para ela. E ela tenha desenvolvido um comportamento meio que defensivo em relação a esses barcos e tenha passado esse comportamento para os filhotes. Inclusive, uma coisa que pra mim tá me lembrando muito gato, assim, eu sei, esse paralelo com gato eu tô amando. Que é meio que sabe quando você fica irritado com alguma coisa que seu gato tá fazendo e você tenta, tipo, afastar o gato e ele parece que interpreta a sua tentativa de afastar como... Nossa, vamos continuar brincando. Eu noto isso, eu tento fazer para que ela não faça alguma coisa, tiro, por exemplo, lá em cima da mesa, coloco e parece que piora. Tem várias pessoas que vi as coisas mais absurdas, assim, tipo, não sei, fazer barulho, não sei se isso tem alguma coisa, né, que pode de remédio. Isso até que é mais light, assim, mas tem gente que falou, por exemplo, derramar coisas na água, tipo diesel, ou coisa assim. Tem gente que colocou uns espinhos no leme, sabe, assim, fiz foto, assim. Eu não sei, sem saber a causa do porquê que elas fazem isso, é meio difícil saber se isso vai funcionar ou não, né? Exatamente, é por isso que, inclusive, nessa última atualização, eles falaram que eles estão fazendo um estudo para testar duas coisas. Primeiro, eles estão vendo o comportamento das orcas e eles vão testar várias formas de resposta, por exemplo, parar, acelerar, recuar, tentar virar, e ver qual que é a resposta das orcas em relação a isso, para ver se tem algum movimento do barco que pode desencorajar elas, porque até agora todos os movimentos que as pessoas tentaram fazer estão, na verdade, encorajando elas mais, e o que tá funcionando é simplesmente fingir de morto. Então, tipo, desliga tudo. Então tem casos de barcos que, por exemplo, pararam, não fizeram nada, desligaram tudo e elas foram embora. Desde a primeira publicação, eles já observaram que elas, no geral, tendem a continuar mordendo até meio que o barco parar. Então, se a pessoa para o barco antes do barco parar por danos, elas meio que perdem o interesse, muitas vezes, sabe? Mas jogar coisas na água, barulho, atacar elas, nada disso parece ter nenhum... Até agora não tá funcionando nada. Duas coisas que eles vão testar primeiro, som de baleia piloto, que é uma coisa muito interessante. Teve um estudo que colocou sons de baleias piloto e percebeu que as orcas estavam indo na direção oposta desses sons, então que elas tendem a evitar o som dessa espécie. A gente aqui no Brasil, a gente tem bastante guia de observação, guia de monitoramento. O Brasil é bem avançado nesse ponto, sabe? Tem um que eu recomendo, que é do ICMBio, que é o Manual de Boas Práticas em Interação com Mamíferos Marinhos. E aí lá eles colocam algumas coisas, né, algumas recomendações que são importantes. E uma dessas recomendações é que não pode arremessar ou despejar sólido ou líquido em locais que estejam próximos aos cetáceos. E eu acho que, por exemplo, essas coisas quanto a baleia, você pode botar um som, você pode botar, sei lá, que coisa, e elas podem ter ido embora por outro motivo que não, né? É muito difícil testar a eficácia, né, a relação causal, assim, né, de uma coisa, só com um número grande de ocorrências, eu acho, né? Pois é. Inclusive, o uso de sons, que muita gente teve essa ideia e realmente está sendo testado com os sons das baleias piloto, mas aparentemente não é qualquer som que funciona. Inclusive, tem alguns sons que já tem um estudo que eles citaram nessa última atualização, que fala que algumas populações têm se adaptado relativamente rápido a sons que são usados por barcos como forma de afastar. Então, tipo, elas talvez funcionam por um tempo, mas como são, né, animais que se adaptam super rapidamente, elas passam a ignorar e falar assim, Recentemente, alguns velejadores têm tentado whale pingers, dispositivos que geram som e afastam baleias supostamente. Porém, o seu uso e eficácia é bastante controverso. Especialistas com que falei e esse artigo do Foods and Agriculture Organizations of the United States cita, entre outras preocupações, que não funciona com baleias jubarte e franca, que são justamente as baleias mais comuns de se encontrar na costa brasileira e que têm mais chances de causar impactos em veleiros.
Além disso, segundo o estudo americano, podem afastar os animais de seus habitats de alimentação e procriação e causar surdez em outros animais. Mas há também quem defenda ou teve experiências positivas. De qualquer forma, é muito difícil bater o martelo se funciona ou não, sem um estudo que envolva muitos barcos e uma análise que consiga determinar causalidade. Não é porque você usou uma vez e não teve baleias que funciona, por exemplo. Ou seja, aquela viagem realmente teve menos baleias na volta por causa do equipamento ou foi só coincidência? Afinal, a maioria das viagens não tem tantas baleias assim. E é fácil que a primeira viagem com equipamento não tenha muitas delas. É muito difícil de definir isso sem uma amostragem grande. Existe um monitoramento em real time de algumas desses animais? Porque eu sei que existem algumas baleias que têm um sensor, que você vê o mapa por onde elas andaram e tal, né? Não sei se existe algo assim nesses grupos. Eles estão fazendo esse monitoramento para tentar gerar esses alertas em tempo real, para avisar, daí eles vão e avisam as pessoas, né? As pessoas, os barcos e os velejadores e tudo mais, para eles pegarem uma rota alternativa. Então eles avisam onde que a orca tá, e daí eles podem, tipo, passar por um outro lugar. Então que eles estão tentando fazer. Porque também pode ser feito de outras formas, né? Tem as pessoas que ficam embarcadas observando onde esses bichos estão, tem avistamento da costa também, então tem avistamentos aéreos, né? Então tem outras formas também, sem ser a tag com GPS. Com o Lab Semiela do Marcos e tal, né? Eu divulguei aqui pra quem assiste o canal e tal, pra quando tiver um avistamento de golfinho ou qualquer tipo de cetáceo, mandar o vídeo pro Instagram deles com latitude e tempo, para ter um banco de dados, né? Imagina que... Mas é esse tipo de informação também que ajuda, né? A ver que indivíduo como, né? Tem informações assim, né? Com certeza. Não, a parceria entre os velejadores e os cientistas é essencial para esse tipo de monitoramento. Inclusive, nesse site, eu acho que muitas das informações são justamente dessas pessoas, porque no site tem até um botãozinho, se você tiver presenciado uma interação, você pode clicar lá e colocar os detalhes. Daí eles fazem um mapinha. E eu acho legal também, assim, dar uma ideia que eu imagino, assim, que, por exemplo, se você avistar uma orca aqui no Brasil, né, tipo, eu ficaria feliz pra caramba de avistar, assim, porque, tipo, a chance de ser atacado por uma orca no Brasil, estatisticamente é meio zero, assim, né? Não tem nenhum te ataque. Não tá acontecendo nada, assim, eu acho que o problema vai ficar mais restrito ali na região da Europa mesmo, na região da Península Ibérica. Tá espalhando pra cima, inclusive, porque começou no Estreito de Gibraltar, e aí foi espalhando pra costa portuguesa, aí foi espalhando pra Espanha, agora já tá chegando na França, então, assim, tá muito longe da gente, então eu acredito que não vai chegar nada aqui. Também tem hipóteses, por exemplo, sobre pressões que acontecem, porque essa população do Estreito de Gibraltar é uma população ameaçada de extinção. Eles têm, embora as orcas elas tenham uma população global, assim, como um todo, elas não estão ameaçadas, as subpopulações de cada região, existem algumas que já estão ameaçadas, e como são populações específicas que elas têm uma morfologia específica, então são características, né? Formato, tamanho, as manchas são específicas, o comportamento específico, a alimentação, a cultura delas, até a comunicação. A perda daquela espécie realmente é a perda de tudo isso, de toda essa diversidade. Essa população do Estreito de Gibraltar está ameaçada, né? Elas estão sob pressões de falta de alimentos, de possíveis perturbações que a circulação de embarcações pode estar causando, interações com os pescadores, que elas podem estar aprendendo tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Muitas vezes tem interações boas, né? No Brasil tem os pescadores de laguna que tem uma interação super legal com os botos, mas às vezes elas podem estar aprendendo coisas negativas também, tipo roubar peixe. É meio que a gente ir aprendendo a dividir também o nosso espaço com elas, né? Às vezes nesses lugares que estão acontecendo interações negativas, fazer um pouco uma separação de espaço, sabe? Deixar um espaço um pouco para as orcas, e daí o outro espaço que elas não estão, a gente usar, tentar meio que ir manejando esse uso, assim. Eu acho que não vai dar muito problema, porque o pessoal começou a agir bem cedo em cima disso. Eu acho que é porque já tinha uma galera estudando essa subpopulação de orcas, que inclusive aqui no Brasil a gente precisa conhecer mais as orcas brasileiras. Será que elas são um ecótipo, uma população diferente das outras ou não? Qual que é a estrutura social delas? A gente ainda está meio que caminhando com essa pesquisa. Na nossa última navegada do Rio até Arraial do Cabo, nós vimos muitas baleias. Eu vi mais baleias nessa travessia do que, sei lá, acho que em todas as minhas outras navegadas. E isso é maravilhoso, foi uma das velejadas mais inesquecíveis que eu já fiz na vida.
mas que dá um pouco de medo também, justamente pelo risco de uma colisão com elas. E elas aparecem justamente na melhor época de subir para o Nordeste, onde há ventos favoráveis para um veleiro como o meu poder subir até lá. Não é que é impossível subir no verão, mas é contra o vento, contra a corrente, representa riscos muito maiores para o barco do que uma colisão com baleia, por exemplo. Aqui no Brasil, acho que o problema que a gente tem com baleias é o choque acidental, principalmente com jubartes, ali no sul da Bahia e tal, né? Uma das teorias que eu falei com o Marcos é o número maior de baleias, e também elas estão mudando a rota por causa das plataformas de petróleo, também por causa Sim, do eu vi essa parte no vídeo, eu achei super interessante. Muita gente pergunta, pô, mas não tem sonar, né? Cara, o sonar não consegue... Tipo, ele consegue enxergar para baixo, assim, você não consegue enxergar na linha d'água, por causa que tem muita perturbação da água, do mar, você não consegue enxergar para frente. Então, não há como num sonar, talvez um submarino, mas num veleiro, na superfície, não tem como você enxergar que tem uma baleia na frente, ou no lado, ou qualquer coisa assim, né? Então, esses choques pode acontecer, né? A baleia, no caso, é porque realmente é um animal muito massivo. Inclusive, eu percebi que alguns acidentes também envolvem juvenis. Só que nesse caso, não seria tanto uma curiosidade, mas mais... Os juvenis são meio desengonçados, assim. Então, tipo, eles não sabem muito bem ainda o que eles estão fazendo. Eu não sei se você sabe de algum evento de colisão que a pessoa viu que a baleia estava subindo, assim, tipo, se alimentando, porque eu já ouvi falar de alguns que a baleia estava pulando, né, que é um comportamento comum que elas fazem, é aquele pulo que chama breaching, que elas saem assim, daí elas pulam, tipo, o corpo fica praticamente todo exposto para fora e daí elas caem de ladinho, assim. Eu só vi um vídeo de muitos anos atrás, tipo 20 anos ou mais, de um veleiro na África do Sul que foi atingido, mas não dessa da alimentação, foi desse pulo, né, do breaching. Acho que sim, que a maioria dos casos eu acho mais provável que a pessoa não estivesse olhando para o mar na frente naquela hora, entende? Então, muitos relatos que todos eu acho que eu conhecia, assim, não viram a baleia. E aí eu também fico me perguntando às vezes se todos esses relatos realmente foram baleias. Pode ter sido um outro objeto também, né? Porque, claro, eu acho que assim, um container, alguma coisa assim, talvez deixe a tinta do container, né, no casco ou coisa assim. Toda e qualquer batida meio sem explicação que a gente acaba dizendo que é baleia. E acredito que é uma explicação muito razoável, realmente, é possível que seja, mas eu não estou confiante que, assim, que todos os casos que os veleiros falaram que foi em choque com baleias realmente foram, assim. Uma quase ficção científica, parece, assim, né? Mas eu vi que tem estudos sérios com isso, que a galera tá usando inteligência artificial. Eu vi uma matéria, não sei se você sabe sobre isso, com as cachalotes, que são golfinhos também, né? Analisando a linguagem delas para tentar criar uma tradução. Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, esse projeto é incrível. Eu tô acompanhando ele já faz um tempo, é o Projeto 7, né? Realmente é isso mesmo que eles estão fazendo. Eles estão tentando usar abordagens baseadas em inteligência artificial para tentar entender quais são as unidades, por exemplo. As cachalotes, elas são únicas até o momento, no sentido de que elas têm um repertório de cliques que não são usados para ecolocalização, mas são usados para comunicação. Desses cliques sendo usados num contexto social, em que tem grupos específicos que usam sequências específicas desses cliques. Tem um grupo, por exemplo, que chama 311, que daí é porque elas fazem clique, 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 clique. Então são 3 cliques, depois um, depois um. E aí elas usam esses cliques para se comunicar com os membros do grupo social específico delas. Então eles perceberam que esses cliques estão super associados com a estrutura social dessas cachalotes. Mas eles não sabem ainda muito bem, né, o que cada unidade, por exemplo, significa. Será que é mais ou menos uma estrutura igual à nossa? Que elas têm frases com palavras, né? Porque nas canções das jubartes a gente sabe mais ou menos que existe uma estrutura muito parecida como se fosse uma letra de música mesmo. Então, tipo assim, é um conjunto de unidades forma uma frase, e aí um conjunto de frases, das mesmas frases repetidas, forma um tema. E aí um conjunto de temas forma uma canção. Então as canções das jubartes, elas têm essa organização hierárquica mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz, por exemplo, uma
letra de música. Só que a gente não sabe, por exemplo, o que cada unidade dessa... Será que cada unidade significa uma coisa diferente? Que tipo de informação vocês imaginam que passa? Tipo, ali tem predador, ou lá tem uma presa, ou... O das baleias, as canções das baleias, que são os sons mais estudados, tem um consenso já que esses sons são feitos em contexto reprodutivo. Então, pelo menos isso a gente sabe que é alguma coisa associada com reprodução. Agora, o que na reprodução? Existem hipóteses que estão sendo testadas. O macho, através da canção, ele tá meio que anunciando características dele mesmo pra fêmea. Então, seria meio que uma forma do macho, através da sua canção, anunciar também que ele, né, através de características da canção, possivelmente, né, anunciar que ele tá saudável, que ele tá forte, né? Pode ter até um grau de simbolismo, mas que a gente... Exato. Porque, por exemplo, os pássaros fazem muito isso. Eles fazem uma arena, por exemplo, tem algumas espécies de pássaros que fazem uma arena de canto, e daí os machos vão cantando e as fêmeas meio que ficam observando ali aquele showzinho, e daí elas vão e escolhem os machos que elas querem. Isso é uma outra hipótese que talvez as jubás estejam fazendo, que os machos eles estão cada um anunciando o seu ali, né, numa arena meio que coletiva de canto, e as fêmeas vão escolhendo os machos de acordo com os critérios da música, assim, que daí a gente não sabe ainda muito bem que critérios são esses. Tem até uma hipótese que fala que talvez as músicas também sejam uma forma dos machos se organizarem entre si. Então, tipo, que seja um sinal que o macho tá dando para outros machos, falando, tipo, olha, eu tô aqui, essa aqui é a minha área de, né, território. Chega pra lá, vai pra lá. Para os golfinhos, existem sons sociais que estão associados a reunir mães e filhos, por exemplo. Então o golfinho tá longe dos parça dele, daí ele vai dar um assovio e daí ele se reúne com os parças. Inclusive, de novo, o meu gato também faz isso. Quando ele tá no quarto e ele não sabe onde a gente tá, ele começa a miar pra ver se ele encontra a gente, porque ele sabe que a gente responde. É nesse contexto que esses assovios têm sido observados. Que talvez os gatos, fazendo a nossa analogia, coitado dos gatos aí, não tenham, assim, um assovio específico pra cada indivíduo. Assim. Exato. Eles têm um piado genérico pra chamar a gente, assim. Muito possível. Tem muitos sons que são usados em contexto de cuidado cooperativo também, porque isso acontece bastante nos golfinhos, eles cuidam dos filhotes cooperativamente, então são usados pra isso também. Por exemplo, como nós, né? Tipo, tem a certeza que a gente tem muitas diferenças, deve ser quase igual analisar uma linguagem alienígena, assim, né? Mas tem coisas em comum, né? Resumindo e simplificando muito, há grupos de orcas que são como tribos, assim. Não, tribo é uma definição incrível. Porque tribo tem a ver com identidade, que é justamente o que já tem se mostrado que tanto as orcas quanto as cachalotes, né, já tem isso demonstrado para orcas e para cachalotes. Então, são coisas meio que hierárquicas, e daí para cada um desses grupos sociais você vai ter meio que um dialeto diferente, um conjunto, né, de sons diferentes que você tá usando para se comunicar. Nossa, eu imagino que deva ser muito mais complexo do que a gente imagina, mas complexo em direções que a gente nem tem palavras para usar, né? Tipo, certamente elas não devem ter uma palavra para domingo, sei lá, né? Ou segunda. E elas devem ter outras palavras, sei lá, para pressão da água, para coisas assim que a gente... É muito difícil também, porque quando a gente observa o humano, a gente consegue observar o que ele tá tendo de experiência ali, né? Mas no caso das baleias, pô, tem um monte de gravação de áudio e tudo, mas como ter noção da experiência que ela tá passando ali naquele momento, né? Exato, porque assim, até hoje o que a gente consegue fazer de mais fácil é gravar o som. Você grava o máximo possível de vídeo que você puder, tanto aéreo quanto, se puder, subaquático, apesar de que no geral não é tão fácil fazer isso, no geral é aéreo mesmo. Tirar foto, identificar os indivíduos. Então a gente tenta ver o máximo possível do contexto em que aquele som está sendo gerado. A gente identifica todo mundo que está lá para ver as redes sociais. A gente identifica quais comportamentos estão sendo feitos para ver se é um som associado com reprodução, com alimentação, com brincadeira, né? Com interações sociais. E aí a gente meio que tenta retirar algum significado daquilo.
Tem um trabalho de um pessoal daqui que tem mostrado que os ritmos dos sons também são uma parte muito importante da identidade desse som. Então, por exemplo, do mesmo jeito que tem pessoas de estados diferentes que falam mais rápido ou mais devagar, eles estão observando que para as cachalotes, o ritmo do som também é um componente importante da identidade do grupo que ela pertence. Então tem alguns grupos que falam mais rápido, tem alguns grupos que falam mais devagar. No sul mesmo, a gente tem duas letras, né? Tipo, ba. Ba. Gente, o ba nossa, pode significar, tipo, 1 milhão de coisas diferentes. Ba, bó, exato. E eu imagino que, como eles são extremamente sensíveis acusticamente, eles devem ter muito mais diferentes componentes acústicos, formas de, sabe, regular o som acusticamente. E talvez uma pequena mudança que a gente não consegue perceber, mas que eles conseguem, né, tenha um significado para eles. E aí, mas eu queria que você me falasse agora um pouco da rainha das baleias, que é que você usa no Twitter, achei o máximo. E eu acho legal, assim, ver alguém que tá no meio acadêmico, que tem acesso a estudos sérios, né, e que promove esses estudos, mas que se preocupa com a divulgação disso para o público, né? Então me fala dessa sua preocupação, né? E que redes sociais a gente encontra você e as coisas que você posta. Bom, primeiro assim, as pessoas já começaram a me chamar de Rainha das Baleias, mas eu queria deixar claro que essa não foi a minha intenção, apesar de que eu percebi que isso ia acontecer. Eu tenho criatividade para nomes muito ruim. Assim, eu sou muito ruim para dar nome. Título de paper, nome de projeto, qualquer coisa assim, eu sou, sabe, uma negação. Então, quando eu tava pensando, tipo, eu comecei a querer fazer divulgação durante a pandemia, porque eu tava muito parada em casa e eu percebi um aumento da divulgação científica, até por conta da questão do Covid. Tinha muita gente, né, divulgando sobre Covid, mas eu percebi que tinha muita gente falando sobre várias outras coisas também. E aí, eu comecei, e eu já usava o Twitter de forma acadêmica mesmo, pra seguir outros pesquisadores, enfim, né? E aí eu pensei, tipo, eu acho que eu quero começar a fazer um projeto pra divulgar ciência pra outras pessoas, né? E aí eu pensei, nossa, que nome que eu vou dar? Não pode ser um nome muito flopado, porque se for um nome que não pega, as pessoas não vão lembrar. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu não tenho, depois de muito tempo tentando pensar no nome e tendo 0 ideias, eu pensei, sabe aquele pessoal que quando não tem ideia pra dar nome pra loja deles, eles colocam tipo Rei dos Calçados? Sei lá, do pastel. Barão dos Imóveis. Mas enfim, aí eu falei assim, vou botar a Rainha das Baleias. E vou tentar torcer pra que as pessoas entendam. Toda vez que eu falo, eu sou Letícia do Rainha das Baleias. Porque eu não quero que as pessoas associem a mim, sabe? Tipo, é o nome do projeto. Mas assim, né? Aconteceu, fazer o quê? E assim, eu acho que a galera que tá assistindo agora, não sou muito forte no Twitter lá, mas sigam Letícia, Rainha das Baleias. Todos os meus posts ficam no fixado. Pra quem não conhece muito, o fixado do Twitter é tipo um post que agrupa todos os seus posts. Então é só você clicar nesse post, aí você vai ver uma lista que tem todos os meus posts ficam linkados lá. E aí, o que você quiser ver, você clica nele e ele já expande, assim, já aparece. Eu tô com um site também agora onde eu vou colocar todos os meus posts em forma de blog, que é a mesma coisa, é o meu nome.com, leticiamagpalha.com. Nós somos uma espécie solitária, ou pelo menos nos sentimos assim, porque a gente divide 90% do nosso DNA com outros mamíferos e no caso dos chimpanzés, 98,9%. Então a gente também tem muitas semelhanças. Isso acontece porque a gente tem na nossa tradição a ideia de que só nós somos inteligentes. E a gente procura a companhia e procura um motivo para dizer que não estamos sós nas estrelas, no espaço, fora da Terra. Quando na verdade há várias outras inteligências aqui na Terra, só não exatamente iguais à nossa. A nossa capacidade de reconhecer outra inteligência, que pode ser menor que a nossa, dependendo da escala que você utiliza, é muito pequena. E a gente pode esbarrar nessa inteligência e não enxergar. Se a sua definição de inteligência é a habilidade de aprender com experiência, de se adaptar a situações diferentes e criar soluções que ajudem a chegar em uma determinada meta, estamos cercados de inteligência, com vários animais que fazem isso. Até fungos, em algum grau, têm essa capacidade. É importante também não confundir inteligência com consciência. Muitos animais com certeza têm algum grau de consciência.
enquanto uma inteligência artificial, tipo ChatGPT, apesar de ter bastante inteligência, provavelmente não tem nenhuma consciência. Consciência é algo muito difícil de definir o que é, mas é uma ferramenta que quase todos os humanos usam quando tentam identificar se há uma consciência ali ou não, que é a capacidade de sentir dor ou sentir prazer. E certamente muitos animais têm essa capacidade. Baleias têm cérebros enormes, 8 quilos em algumas espécies, e outras espécies têm uma relação de peso ou cérebro maior que a dos humanos. Isso quer dizer que baleias são mais inteligentes que humanos? Não necessariamente. Mas são evidências de que são animais extremamente complexos, que percebem o mundo à sua volta de uma forma muito rica e têm essa capacidade de sofrer ou sentir prazer. Elas conseguem perceber o mundo de uma forma que é difícil para a gente entender, talvez até com mais sensibilidade. Inúmeras pesquisas mostram que elas têm uma comunicação complexa. Diferentes culturas entre grupos, sentem luto pela perda de um outro indivíduo, brincam, podem usar ferramentas, como golfinhos. Há várias evidências, vídeos de golfinhos usando ferramentas. Tem chamadas diferentes para cada indivíduo e talvez, quem sabe, possam sentir o mundo de uma forma muito mais intensa que a gente. Talvez esse cérebro gigante seja mais voltado à percepção, aos sentidos e até às emoções do que o raciocínio lógico, que a gente supostamente tem mais. Aqui já é um pouco de chute, porque a gente nunca entrou no cérebro de uma baleia para saber isso. Mas algo de complexo, grandioso e importante certamente acontece ali. É fato de que não estamos sozinhos na inteligência, e mais certo ainda é que não estamos sozinhos no sentir. Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo, e também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.